Olá, hoje nós vamos discutir com o presidente do SimSaúde a campanha salarial de 2026. Você quer saber como que vai acontecer? Venha comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é patrocinado pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. É destinado aos profissionais da saúde e também àqueles que se interessam por temas ligados à área. Hoje nós vamos falar sobre a categoria, sobre os trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde têm uma rotina dura, trabalham diuturnamente, durante o dia, à noite, muitas vezes em 2 ou até mais empregos. O começo do ano para eles é sempre uma renovação de esperança de que sejam mais valorizados. É quando o sindicato inicia a campanha salarial da categoria, buscando melhores salários e condições de vida e trabalho. E é sobre isso, sobre essa construção que o sindicato faz todos os anos, junto com os trabalhadores, que nós vamos falar nesse episódio. E para falar sobre isso, nós convidamos o presidente do SimSaúde Campinas e Região e também da Federação Paulista da Saúde, o Edson Laércio de Oliveira, e também a vice-presidente do SimSaúde Campinas e Região e também diretora da Federação Paulista da Saúde, a Juliana Machado. Edson, seja bem-vindo ao Vozes da Saúde. Obrigado, Shirlene. É sempre bom estar aqui e trazer para a categoria, para os trabalhadores, para a sociedade, aquilo que nós fazemos todo dia em defesa de todos. Obrigado, Juliana, pela companhia. Juliana, você também seja muito bem-vinda mais uma vez, ao Vozes da Saúde. Obrigada, Sirene, uma importante oportunidade de dialogar diretamente com nossos trabalhadores. Exatamente. E por falar em trabalhadores, agora na abertura eu estava falando da rotina dura que os trabalhadores da saúde têm, porque trabalham diuturnamente. Isso quando eles não têm 2 empregos e até mais, não é, presidente? Então eu queria que você falasse sobre esse perfil da categoria e as expectativas que ela tem todo começo de ano com uma nova campanha salarial. Bom, como você disse, a categoria ela já tem incorporada na sua rotina ou na sua vida o trabalho em 2 lugares, em 2 empregos, até porque para se sustentar. E isso tornou-se muito mais rotina de uns 15 anos para cá, né? E a gente não vê mudança, porque não vê mudança substancial nos salários, aquele dinheiro que eles levam para casa. E nós vamos lembrar que essa categoria, 70% são mulheres, arrios de família, sustentam a casa e sempre preocupado em dar o melhor para sua família. E nesse sentido tem que estar em 2 lugares, em 2 hospitais e às vezes até 3. Aliás, já se faz 3, porque ela trabalha em 2 empregos registrados e faz o trabalho de casa, de mãe, de mulher, de esposa. Então é uma vida muito difícil, mas para dar assistência à sociedade e à população, ela se dobra nisso. É muito sacrificada, né? E você, Juliana, como mulher, como mãe, como profissional da enfermagem, você conhece muito bem o ambiente hospitalar e sabe a dureza da vida dessas profissionais. E também sabe da esperança que nasce a cada começo de ano, quando o SimSaúde começa uma nova campanha, não é assim? Exato, e a perspectiva de que nós criamos essa oportunidade de fazer com que a pauta de reivindicação nascesse dentro da base, com a realidade dos trabalhadores, aquilo que mais agrava, o bem-estar, o dia a dia da base, o dia a dia dentro do lar. Então foi muito importante a gente incluir os trabalhadores nessa equação, porque eles se sentem responsáveis pela luta também. É verdade, essa foi uma estratégia nova, né? Nova não, porque o SimSaúde já todos os anos
trabalha a participação dos trabalhadores na formação da pauta. O que foi novo esse ano é que o SimSaúde fez a assembleia de forma virtual, depois que os trabalhadores, também virtualmente, mandaram as suas contribuições para a formação da pauta. Não foi assim, Edson? A novidade exatamente foi a que você acabou de mencionar. Mas é preciso lembrar que a participação desses trabalhadores presencialmente nas unidades sindicais passaram a ser muito menor do que já foi no passado, né? Uhum. Isso o quê? Pela dificuldade em se estar presente, até para discutir a sua condição de trabalho, trabalhando em 2, 3 lugares. Então, o que nós organizamos? Primeiro foi a construção da pauta pela própria categoria, né? Na medida em que ela foi chamado a dar a sugestão, a dizer o que era necessário no seu ambiente de trabalho. E depois também trazer virtualmente a presença dos trabalhadores para aprovar aquela pauta que foi construída pelos trabalhadores. E nós tivemos uma votação quase que unânime e uma participação maciça da categoria. E isso vai fortalecer em muito a nossa campanha 26-27. Falando em aumento salarial, em valorização, a Juliana acabou de falar dessa necessidade, dessa expectativa que os trabalhadores têm em ter um aumento salarial significativo que melhore as suas condições e até possa contribuir para esta questão do duplo emprego. Como é que você vê e qual é a reivindicação em nível salarial? Bom, primeiro, eu costumo colocar o dedo na ferida de todo mundo, né? E não vai ser diferente nessa minha fala em relação à categoria. Eu convido, né, a juventude ou aqueles que não conhecem a entidade a ler a história, a pesquisar a história do sindicato. Tudo que se tem hoje foi devido à luta, à participação maciça da categoria na atividade sindical, né, a presença maciça nas convocatórias do sindicato. Então se conquistou tudo que tem hoje. E dificilmente vai se avançar se não houver a participação da categoria, né? Eu voltei para o sindicato agora depois de 10 anos fora da presidência e notei uma situação muito difícil de como nós deixamos, né? Primeiro que uma categoria econômica muito mais organizada, né? Por quê? Porque nós deixamos ela se organizar. Nós não batemos na porta, nós não fomos buscar aquilo que é nosso, nós deixamos ela livre e ela foi se organizando para impedir que a gente construísse algo novo para eles. Então, para que a gente tenha realmente o respeito novamente da classe patronal, é preciso lutar, né? É preciso a categoria se impor, né? E isso está aberto agora, a grande oportunidade para que ela faça isso, né? Nós qualquer situação que se fale em índice, em estrutura salarial, ele não vai contemplar a categoria, né? Então, hoje, dificilmente a gente consegue, em qualquer negociação coletiva, ultrapassar a barreira da inflação, né? Aliás, ultrapassar essa barreira que é ilegal também, não tem previsão nenhuma legal. Depende também da participação da categoria e da condução do sindicato. Então, hoje, para se discutir salário, nós teríamos que redobrar o salário, não é nem dobrar, é redobrar 2 vezes o que se ganha hoje para que a gente possa ter uma condição mínima de sustentar a nossa família. Mas isso só será possível se a gente participar, se a gente estiver presente presencialmente em todas as atividades sindicais. Juliana, além do reajuste salarial, mais aumento real, que é a forma de valorizar mais a categoria, quais são as outras prioridades apontadas pelos trabalhadores nesta consulta, nessa construção de pauta que o SimSaúde fez? Uma visão da importância das cláusulas sociais, referente à nossa jornada, atrelada às folgas convencionadas em acordos e convenções, cláusulas sociais como auxílio creche, que é também um aporte importante para as mães, até muitas de nós temos filhos com espectro autista, com TEA, que demandam um custo, uma atenção muito maior. Auxílio gás, vale-refeição, cesta básica, que é uma propositura da saúde alimentar,
saúde psicológica, saúde física, como outras estruturas de apoio a exercício, de acompanhamento psicológico. Então, todas essas cláusulas também têm o seu valor e têm o seu impacto diário na vida dos trabalhadores. Tem mais alguma cláusula ou reivindicação dos trabalhadores que merece um destaque, Edson? A primeira e a mais importante, que a categoria econômica respeitem os trabalhadores, Sim. que é o que nós não temos hoje visto por parte dos empresários. Principalmente os grupos econômicos existentes hoje na base de Campinas. Vamos citar Apevida, Notre Dame, que é o mesmo grupo, Intermédio, que é o mesmo grupo de Apevida, e uma das piores que a gente já viu na base de Campinas, Redditor, né, que todo mundo já denomina Redditor, né? É uma empresa realmente que veio para sugar, né? Não só os trabalhadores, não, a sociedade também, aqueles que têm atendimento dentro dos seus equipamentos, né? Então, o que a gente mais precisa da classe trabalhadora é a sua participação para exigir o respeito por parte dos empregadores. É o que nós precisamos. Porque na pandemia nós fomos anjos, salvamos milhares de vidas ou milhões de vidas e não houve reconhecimento nenhum. Agora, uma coisa que a categoria precisa ter em mente: não espere nada de ninguém, a não ser dela mesma. Por quê? Esperar de Congresso Nacional, de Presidência da República, de Senado, não vai resolver nada. É uma enganação total. Qualquer conquista nasce do trabalhador. Nasce da luta do trabalhador. É só levantar as conquistas que nós temos hoje. Tá. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou da Redditor, você fez um trocadilho aí que os trabalhadores fazem na sua rotina, no seu dia a dia, né? Mas isso me levantou uma outra questão que eu acho importante. Os trabalhadores reclamam muito de burnout, de pressão psicológica, de violência. Esse tema também apareceu na consulta que vocês fizeram aos trabalhadores? Sim, uma organização do Departamento de Saúde e Segurança voltada a cuidar da saúde e a segurança dos trabalhadores da saúde. O que nós vemos hoje e existe são prateleiras de processos, de documentos, de situações que não atingem a classe trabalhadora. Né? Tá entrando em vigor, deverá entrar em vigor, porque o lobby patronal é muito forte, né? E já chegou ao Supremo essa situação de se impedir a fiscalização da NR1, né, que cuida da saúde mental dos trabalhadores, a nível geral. Né? Isso o que significa? É uma norma regulamentadora que ela está em vigor, mas ela não tem nenhum tipo de penalidade pelo seu não cumprimento. E essas penalidades com fiscalizações viriam através da sua regulamentação, que deveria entrar em vigor, ou deverá entrar em vigor no dia 15 de maio. Tá. Né? Mas nós já sabemos que é um lobby muito forte e possivelmente o governo perca novamente e adie. E se não adiar, o Supremo Tribunal Federal, que é a Câmara de Gás de qualquer classe trabalhadora, vai dar o aval para que se suspenda qualquer fiscalização naquilo que diz direito dos trabalhadores. Mas só para deixar claro, nesse caso, se aprovado, seria suspensa a fiscalização, não a obrigatoriedade das empresas terem esse olhar para a saúde mental dos seus funcionários, não é isso? Primeiro que eu entendo que nenhum empregador deveria precisar de qualquer legislação para cuidar do seu trabalhador, do bem maior dele, porque é aquele que produz toda a sua riqueza. Né? Só que a gente só vê, né, só vamos ver isso acontecer se doer no bolso do empregador, do capital. Se não doer no bolso, ele não vai cumprir. Né? Ele vai usar, vai fazer, e fim de papo. Né? E depois haverá demandas judiciais, isso é verdade. Só que a demanda judicial, quando é uma coisa para o trabalhador, demora anos. Muitas vezes os trabalhadores sequer alcançam o final da sua demanda. Sim. Juliana, você estava comentando agora há pouco que vocês tiveram quase 500 sugestões dos trabalhadores com relação à pauta. Isso mostra para a gente o quanto a categoria está sedenta para que tenham um olhar mais empático para as suas condições de trabalho, né? Como é que você vê a pauta no seu geral?
Ela ficou com quantas cláusulas no final? Ela ficou mais enxuta. Eu até digo que não que ela está sedenta, porque nós temos estruturas que vão além da CLT, muito diferente de outros estados, até de outras categorias. Até como exemplo a gente coloca o dia 12 de maio, que é o dia do profissional da saúde, que mesmo não tendo estruturas municipais ou estaduais que prevê a folga, né, o benefício da folga na categoria, nos acordos de convenções coletivas isso está pleiteado. Então eu vejo que eles perceberam que sem a participação deles não haverá mudança de cenário. Então, acho que tanto do presidente instigar, cutucar, mostrar que a gente está disponível para fazer o nosso processo, eles acabaram se envolvendo mais. A pauta está um pouco mais enxuta, se não me engano são 62 ou 26? 62, né? 62 novas cláusulas. E também fazer uma observação que após a entrega da pauta de investigação para os grupos, tanto patronais como as estruturas que a gente tem acordo coletivo, a gente vai realizar também as assembleias nas portas dos hospitais, fidelizando a participação, mostrando que a categoria tem força para a gente conseguir fazer a articulação na negociação. A pauta traz também, Edson, o 14º salário, né? Qual que é a intenção do sindicato com o 14º salário? Bom, primeiro é você ter uma condição financeira maior no final do ano, juntamente com o próprio 13º, né? Porque a gente conduz, e nós temos uma estrutura que a gente vai começar a discutir nos grandes grupos, que é a participação nos lucros e resultado. Né? Isso significa o 14º, independente do lucro ou não, as empresas são obrigadas a conceder aos seus trabalhadores. É uma reivindicação nova, é uma situação que a gente pode isoladamente conseguir, como nós temos várias situações isoladas nos acordos coletivos. Né? E a Juliana lembrou um processo, outra novidade nossa esse ano foi exatamente nós entregarmos pessoalmente a pauta em todos os nossos empregadores que compõem os acordos coletivos conosco e nos sindicatos patronais são 8, né? Toda a diretoria se mobilizou, se organizou para entregar pessoalmente, né? Não aquela frieza, embora seja interessante, necessário, né? A estrutura tecnológica, mas não substitui o aperto de mão, o olhar, né? Foi o que nós fizemos, né? Toda a diretoria fez isso e aqui a gente agradece e parabeniza toda a diretoria por ter feito esse expediente, só que agora começa de fato a verdadeira negociação coletiva e ela só é feita, só se alcança o objetivo com a participação da categoria. Sim. Então o que nós vamos fazer no decorrer do mês de maio, além dos eventos festivos que esse sindicato tem para exatamente comemorar, né, uma das maiores conquistas nossas que é o Dia do Profissional da Saúde, nós vamos começar a fazer as assembleias na porta dos hospitais, chamar os trabalhadores para dentro do sindicato, em pequenas equipes, em pequenos grupos, para entender qual é o processo. Né? Nós estamos com um processo muito jovem dentro da categoria, né? E ela precisa entender esse processo também, como é que isso atinge aquilo que eles têm necessidade. Então, essa foi a forma que nós encontramos de envolver a categoria novamente, como nós fizemos no passado. Nós fizemos isso no passado e tenho certeza que vai dar certo no presente. O Edson, chama atenção um conjunto de benefícios que o sindicato já conquistou, mas que nesta campanha está pedindo melhorias, né, avanço nelas, como Vale Sexta, Vale Refeição, Vale Gás, que ainda não tem, né? Transporte gratuito. Qual que é a lógica que tem por trás dessas reivindicações? Primeiro é o seguinte, nós temos que entender que hoje o trabalhador de qualquer área, ele não tem fixação em salário, ele tem fixação primeiro nas condições de trabalho, e segundo, ter um salário aumentado de qualquer outra forma, o que importa é o dinheiro no bolso, né? Ou a diminuição daquilo que ele gasta com o seu salário. Então, se eu tiver um vale cesta, se eu tiver um vale alimentação, um vale refeição, né? Tiver um subsídio para ter um gás, para ter um transporte gratuito, que hoje nós pagamos 6% do nosso salário, né? Então, é uma tudo uma reverte cesta melhoria, né? para a sua condição financeira. Esse é o processo que a gente defende e organiza, né? Porque o salário em si, para ele ser suficiente ou menos ruim para a sua sobrevivência, ele precisa dobrar.
ou redobrar, né? Tá. Então, essa é uma nova É um organização, esforço, né, um novo de- esforço. Agora, a gente volta a lembrar, isso só é possível e só será possível com a participação da classe trabalhadora. Eu não conheço nenhum outro mecanismo, né? Eu achei muito interessante que vocês colocaram na pauta também um subsídio para a atividade física e apoio à educação. Então, isso podemos, Ju, dizer que a pauta tem um olhar para o trabalhador de forma completa? Mais humanizada, né? Silene? Isso. Porque a gente perdeu esse tato de respeito, de valorização desses profissionais que são essenciais, né? Eu sempre coloco essa vertente. Em Jundiaí, a gente tem 2 aportes em hospitais que fazem esse aporte, né, para o sindicato, para a gente desenvolver essa estrutura de lazer, e a gente acaba até incluindo a família. E acho que valoriza a unidade da categoria, né, em conhecer, em se fortalecer com seus familiares, e também tem a oportunidade de lazer, de construção, de dignidade, de saúde mental, e além do fato de que o eixo da educação também fideliza o profissional na base. E é muito importante esse tema, o Edson sempre coloca isso, até faço referência aqui ao programa Educação na Saúde, que formou muitos profissionais aí, que deu a estrutura da base que nós temos hoje. Milhares de trabalhadores foram formados, né, Exato. no projeto Educação na Saúde, num tempo que o Edson era presidente tanto do Sim Saúde quanto da federação, repetindo, né, Edson, a atual conjuntura, né? Exatamente, Silene, a gente precisa tocar num outro ponto também que faz parte da pauta de reivindicação, né? O financiamento da estrutura da negociação, né? Então, nós estamos no período em que a gente vai começar a discutir isso, então é preciso que a categoria, de fato, entenda a sua participação. Uma coisa é você ser associado, que está dentro de você, é querer você viver num ambiente social. Então, para você viver no ambiente social, você tem que se associar àquilo que você quer, né? Então, isso depende da sua vontade, né? Agora, você contribuir para uma estrutura de negociação coletiva ativa, diferenciada, tirando aquilo que não está na lei e trazer para dentro de um processo de instrumento coletivo, é obrigação, né? Então, a gente precisa organizar isso, senão a Eu gente vou não vai colocar ter o dedo na ferida, posso? à vontade. A pauta de reivindicações de vocês traz algum ponto da necessidade dos trabalhadores contribuírem com o sindicato e deixarem de se opor às contribuições que devem ser feitas, se não mensalmente, 2, 3 vezes ao ano? Sim, a pauta hoje ela foi aprovada no seu todo, por mais de 2.000 pessoas, né? Então não tem oposição. Acontece que isso vem numa discussão da imprensa existente hoje no país. A imprensa capitalista. Ela não quer um sindicato forte, ela não quer um sindicato organizado. Porque dentro da imprensa também tem sindicato. Nem a imprensa e nem o empregador, Exatamente, né? Porque a imprensa é parte do empregador. Sim. Né? É quem paga as grandes mídias, né? com seus produtos. Né? Então, para nós, é de suma importância que o trabalhador entenda isso. Agora, ele é incentivado por uma parte da empresa. A imprensa, ela cutuca isso de forma quase que contínua. Né? O Supremo Tribunal não mudou em nada o que nós já tínhamos há 30 anos atrás. Né? Na verdade, ele acabou abrindo a ferida mais, né? Porque agora há uma discussão de interpretação do que o Supremo disse. Né? Não tem interpretação não, é obrigado a cumprir. Acabou, contribuir, desde que não tenha oposição. Se discutir a oposição. E no que o Supremo decidiu, que a oposição é na Assembleia. Aprovada a Assembleia, acabou. Né? Não se opõe mais. Né? Mas as coisas estão andando e o sindicato vai cumprir o que determina a legislação. Só que tem um problema. Né? O sindicato vai continuar discutindo e eu vou colocar o dedo na ferida de todos, quer empregado, empregador, Ministério Público, Judiciário. Nós vamos começar a abrir discussão
de dar as condições mais benéficas para quem contribui. Eu não estou dizendo associado, eu estou dizendo quem contribui. Porque se o trabalhador contribuir para aquela negociação, ele tem o direito de ver ela ser cumprida. Sim. Ele tem direito ao advogado para fazer cumprir, desde que ele contribua. Uhum. Agora, se ele não contribuir, se ele se opor, ele deixa de ser representado pelo sindicato. Então, eu não tenho que trabalhar para ele, organizar para ele a vida. E outra, é um desrespeito a quem contribui, né? E esse trabalhador que se opõe devia ter vergonha na cara, né, de pegar carona no que os outros fazem. Né? Isso eu já não admitia no passado, agora com muito mais tranquilidade. Né? Nós já temos hospital que tem cláusula que só para quem contribui. Né? E isso vai abrir caminho para que a gente enfie cláusulas em outras convenções e outros acordos coletivos. É verdade. Você está falando isso, me lembrou um boletim que eu li de vocês, lá do Hospital Vera Cruz, onde os trabalhadores vão receber 10% do salário de dezembro a título de participação nos resultados. E a contribuição que o sindicato pede nas negociações são 6%, não é isso? Ou seja, quem é sócio ou contribuinte leva 10% do salário. 4% a mais do que ele contribuiu com o sindicato ao longo do ano, não é isso? Exatamente. O Grupo Vera Cruz hoje tem um acordo de participação no lucro e resultado conosco há 4 anos já, no sentido de que, se houver alcançar a estrutura que nós organizamos todo ano, na sua lucratividade, ele tem a participação, cumprindo as metas direitinho, até 140% do salário. Né? E se não houver o alcance daquilo organizado, ele vai ter 10%. Agora, se houver o alcance daquilo que foi organizado, ele vai ter mais 10%. Então ele vai ter 150%, desde que ele contribua com o sindicato. Né? Uhum. O associado, ele tem muito mais ainda, porque além dele contribuir, que ele não pode se opor, porque estatutariamente ele está impedido, ele tem que cumprir as decisões da Assembleia, estar em dia com as suas contribuições, então ele tem que, além de pagar a mensalidade para usufruir de toda a nossa estrutura, ele contribui também para fortalecer a negociação coletiva, o que todos deveriam fazer. Eu né? noto, Edson, um esforço muito grande de vocês de conscientização do trabalhador. Da mesma maneira que nós temos empresas boas e ruins para trabalhar, não é verdade? Nós temos sindicatos que são representativos e sindicatos que não são representativos. Esse não é o caso do Sim Saúde Campinas e Região, que é um sindicato que tem um trabalho muito profícuo, muito produtivo em prol dos trabalhadores. Sim, o que a grande verdade é o seguinte, é que misturaram tudo, né? Não separaram o joio do trigo, então para toda a estrutura, o sindicato é a pior situação. Hoje, talvez a gente não seja pior do que o Supremo Tribunal Federal na sociedade, né? Mas estamos parelhados, ou já fomos pior, né? Mas o Sindicato da Saúde de Campinas tem a tranquilidade de ter passado por todas essas tempestades que aí vieram, né? Porque é uma coisa organizada, é só conhecer a estrutura, né? Nós vamos convidar várias pessoas da imprensa, de quem quiser, para conhecer a estrutura, para conhecer o que nós temos. Né? Senão a gente não vai conseguir sair desse marasmo que a gente está, abrindo oposição, conversando com quem não quer. Então a melhor forma de fazer isso é fazer o seguinte, você não quer contribuir? Abra mão da representação, você vai negociar direto com o patrão. A pessoa que vai se opor, ela tem que ter essa consciência. Olha, eu não quero pagar, então eu não quero ter aquilo que tem lá. Pronto, tem a lei. Vai lá no Congresso brigar lá com os deputados para fazer uma lei. Por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer a lei não nos favorece nada, muito pelo contrário, ela nos engessa. Cabe ao trabalhador, à sua liderança, à sua organização sindical, buscar aquilo que o trabalhador precisa, o que a categoria necessita. Tá certo, Juliana. Uma das questões também que mereceu bastante atenção nessa pauta de reivindicações são as questões de saúde mental, né? As questões psicossociais, atendimento psicológico, prevenção aos riscos psicossociais. Por que esse assunto se tornou prioridade no trabalho sindical?
Eu vejo que foi uma vertente que se evidenciou depois da pandemia, dos diversos casos de depressão, de muitos casos de suicídio, né? Tem estudos que falam que no segmento da área da saúde e segurança pública são os mais altos índices. E o SimSaúde sempre teve essa preocupação, mesmo a gente oferecendo um aporte interno, né, para os trabalhadores que nos procuravam ou que eram mapeados pelos seus diretores. Mas até com esse eixo da NR1, a gente viu que precisava abrir o espectro de um eixo muito maior, dando a responsabilidade também para o patronal de cuidar dos trabalhadores. Até um eixo importante que eu queria colocar aqui, que nasceu também da federação, é a campanha de saúde sem violência não, que a gente realizou diversas audiências públicas nos municípios na nossa base de representação. Tivemos também o apoio do Corém, que depois da nossa campanha, eles startaram uma campanha deles também, acionando a população, a sociedade como um todo, para fazer essa parceria com as entidades representativas, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, também para dar esse elo importante. Então é um tema muito, muito sensível que merece a nossa atenção. Com certeza. Juliana, entrando nessa linha que a Juliana falou de saúde sem violência não, a sociedade, de uma vez por todas, ela precisa entender. Nós estamos lá para servir, para atendê-la, para dar assistência e não para apanhar. Né? Nós não temos culpa nenhuma do sistema existente nesse país. O público e o privado, os dois não se diferenciam nos atendimentos. Um ganha muito dinheiro e o outro gasta muito dinheiro e não atende. Né? O outro ganha muito dinheiro e não atende também. E ninguém valoriza o trabalhador. Ninguém valoriza o trabalhador. Então chega na porta, você tem uma regra de atendimento que é mundial. Né? Você tem que ter as estruturas organizadas. E o trabalhador está lá, né, para cumprir as determinações legais no atendimento. Né? Então ele não pode ser agredido nem verbalmente, muito menos fisicamente. Né? Então o sindicato orienta todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base que qualquer evidência de qualquer tentativa, procure o nosso departamento jurídico e nós vamos ajuizar a devida ação. E o que é mais importante, nós não vamos amolecer, né? Nós não vamos entender, mas nós estávamos desesperados. Não tem esse desespero. O desespero não dá o direito a ninguém agredir o outro que está ali para se servir. Olha, o que você falou e a Juliana falou também com relação às questões mentais, as questões sociais, né? E essa campanha que eu considero ela de suma importância para os trabalhadores e para a conscientização da sociedade, vem a pergunta seguinte que eu queria fazer, que eu acho que tem tudo a ver, que é a questão do dimensionamento mínimo de pessoal, que entra na pauta como uma questão de segurança. Isso também impacta diretamente o paciente, não impacta, Edson? Sim, né? Mas essa é uma questão que a gente vem discutindo, eu diria desde quando eu assumi o sindicato pela primeira vez. Nós já vimos que lá já existia, né, a falta de trabalhadores em todo o setor. Só que agora ela piorou. Né? Nós não estamos conseguindo ter trabalhador para ocupar os espaços existentes dentro de todas as empresas hospitalares. Né? Por então, que isso acontece? Por quê? Primeiro, que não há o respeito. Né? Segundo, que não há nenhum tipo de incentivo para que você entre na profissão, se mantenha na profissão, né? Porque não tem nenhum tipo de... O cidadão é roboticamente, ele entra, sai, às vezes ele não conhece o colega do lado, de tanto é a sua fixação e terminar logo e ir embora. Né? Agora, a classe trabalhadora, ela precisa, demanda de carinho, de conversa, de discussão, de um diálogo entre equipe, e não tem isso. Né? As equipes são multidisciplinares, só que não se conversam. É um negócio importante de se fazer, mas não há conversa. E o dimensionamento, ele não tem lei. Né? Ele tem, quando muito, algumas estruturas dos conselhos, né, estadual e do Conselho Federal, mas não tem forma, não tem nenhum tipo que se obrigue a acertar, a não ser uma determinação judicial. E para você provar isso, é processo de longa né? data. Né? Há de se discutir, de se organizar, de se conversar. O que a gente orienta todos os trabalhadores? Né? Nessa discussão toda vem a violência, e a violência às vezes por falta de funcionário, que os trabalhadores se posicionem, tome a sua linha de buscar fazer boletim de ocorrência, denunciar o sindicato imediatamente encaminhará um advogado para fazer boletim de ocorrência, para que eles possam se
se livrar de qualquer Precaver. processo amanhã e se precaver. Sim. Ô, Juliana, existe também na pauta algumas garantias importantes, como estabilidade pós-férias, ampliação da licença maternidade e até proteção para pais com filhos com deficiência, né? Isso mostra mesmo uma pauta mais humana que visa se aproximar do trabalhador nas suas necessidades individuais? Exato, e reconhecer que o trabalhador também é um ser humano, né? Em situações, por exemplo, como o presidente bem colocou, que majoritariamente nossa categoria é composta por mulheres, muitas têm filhos, fica aquela insegurança no retorno, né, da pós-licença. E é o momento mais sensível para a mãe, a hora que ela deixa a criança dela em casa, com a sua rede de apoio, para ir cuidar de alguém que ela não conhece. Então é algo que vem para fidelizar essa seguridade a esse grupo tão sensível. Ah, legal. O Edson, e a folga no aniversário, abono, assiduidade, feriado da categoria, eles são reivindicações e direitos, né? Porque alguns já estão conquistados, né? Que eles são simbólicos, mas são muito importantes. Como é que isso impacta a vida do trabalhador? Eu diria o seguinte, eu vi uma peça publicitária do governo federal, né? Achei muito interessante, né? Interessante que não se viu isso há muito tempo, né? Está se vendo agora e é preciso dizer o seguinte, essa reivindicação do fim dessa jornada que nós sempre dissemos que era absurda, ela não nasceu de nenhum político, de nenhuma central sindical, de nenhum sindicato, ela nasceu de um adolescente, de um jovem, né? Que não aguentava mais a vida que ele tinha, né? Só trabalhar, né? Ele queria ter sossego. Aliás, a gente precisa entender, a Constituição Federal, ela deixa a linha de que nós precisamos ter saúde, precisamos ter educação, precisamos ter lazer, né? E precisamos ter um salário decente. Nenhuma das quatro situações nós temos. E é matéria constitucional. E quem deveria organizar isso? Os poderes constituídos. O Poder Legislativo, que legisla, mas não legisla, o Executivo, que não executa nada, e o Judiciário, que manda nos dois. Então, esse é um processo sério, né? Então, daí o sindicato precisa buscar essas alternativas. E dizia o seguinte, não é possível mais a mãe, né, deixar o filho, né, na sua casa e trabalhar 6 dias. Precisa de... Só que isso a vida toda eu consigo, estou vendo agora, né? Agora, por que eu lembrei isso? Porque eu tenho que lembrar essa categoria que nós já temos isso há 36 anos. Quando nós assumimos o sindicato a primeira vez, foi carro-chefe, mas foram greves monstruosas. Tem trabalhador que participou da primeira greve nossa em 87, 89, que não receberam os seus haveres até hoje. Aliás, até morreram, né? E não receberam. Nós temos processo em Americana, processo em Marília, processo em Campinas, que eles não receberam até hoje. Já se vão 50 anos, né? Então é um processo demorado, né? Mas houve luta, houve conquista. E nós conquistamos jornada de 6 horas, jornada de 12 por 36, todas essas jornadas com 6, com 5, com 4, com 2 folgas. Essa jornada de 36 significa que nós trabalhamos 31 horas e 31 horas e meia. A jornada de fim, nós não temos jornada de 6 mais, nós temos jornada de 5. Trabalhamos 5 dias e folgamos 2. Então, para essa categoria, a conquista já vem há 36 anos. Agora, para as demais categorias, lógico que não tem, né? Porque não tem legislação. E nós apoiamos a luta para que finalize definitivamente essa jornada que existe aí. Mas Sinsaúde só procurar. Campinas, Edson, sempre foi pioneiro na área trabalhista, na representação dos trabalhadores, né? Foi por meio do Sinsaúde Campinas que a educação se efetivou para os trabalhadores e conquistas importantes como Jornada Especial de Trabalho acabou sendo uma realidade em todo o país, não é verdade? Todas as nossas conquistas, ela serviu como base para o país todo. O país todo, jornada inclusive de trabalho, o público, piso, né? piso por função, cesta básica, empresas ganharam milhões, bilhões instituindo cesta básica. Foi o Sindicato de Campinas que fez para todas as demais categorias. Né? É só pesquisar se nós estamos falando mentira. Né?
Então, eu fui juiz do tribunal, lá a gente organizou isso e começou a conceder para todas as categorias, quando a justiça do trabalho tinha poder normativo, poder construir cláusula. Né? Então, isso tudo partiu de um processo de luta, de organização, que a gente não vê hoje. Né? Essa situação que nós estamos vendo hoje é uma situação que a gente está voltando. Né? Eu vi uma outra situação, uma juíza dizendo que os juízes são escravos, estão no tempo da escravidão. A escravidão são os funcionários, né? São os trabalhadores. Né? Aliás, é só abrir também o jornal todo dia, tem alguma empresa pega com trabalho escravo. Então, isso tudo mostra que nós não temos modernização nenhuma nas relações de trabalho. Né? O capital hoje, e principalmente o capital da saúde, ele é muito mais voraz do que o capital financeiro. Muito mais. Né? Então, até porque ele se vale da doença, da desgraça do outro. O capital financeiro não, se vale do dinheiro, não tem dessa. Mas a gente vai buscar um atendimento, ou você paga ou você não tem um atendimento. Sim. Então, se enriquece com a desgraça dos outros. Né? Juliana, e a quinquênio, anuênio, plano de carreira, como que isso está funcionando na área representada pelo Sim Saúde Campinas? Essas também são reivindicações que constam na pauta, né? Sim, nós temos ainda estruturas existentes, mas que foram congeladas, né, no passado. E aí a perspectiva desse ano é que a gente possa reavivar essa estrutura buscando uma maior valorização financeira e até uma perspectiva educacional também, de formação, como posso dizer, de avanço, né, na profissão da área da saúde, que é importante. Eu diria também, Silene e Juliana, abre-se uma janela muito importante para a gente, né? A gente está vendo que cada hora, esse país, os poderes, não cumprem aquilo que está constitucionalmente, né? Então hoje você vê o Supremo legislando, falando um monte de coisa que é poder do legislativo, né? E agora, recentemente, o tal dos penduricalhos, juízes ganhando horrores, né? Aí vem aquela decisão monstruosa de um ministro do Supremo, né? Ex-senador, ex-governador, vamos acabar com o penduricalho. Falou, apareceu, deu seus 15 minutos ou mais, não deu em nada. Piorou, eles aumentaram. Né? E pior, criaram de novo uma outra casta. Voltaram a criar o tal do quinquênio. Então é uma oportunidade para a iniciativa privada e os hospitais entenderem. Você quer preservar o teu profissional, você quer acertar, vamos começar a discutir. No passado nós tínhamos anuênio. E esse anuênio foi congelado, como a Juliana disse, para não se perder tudo. Né, que você podia perder tudo. Né? Tem o quinquênio que na maioria das vezes era ligado ao funcionalismo público, né? Ou de estatal e outras situações. Né? Com a volta agora para o judiciário, isso vai ser um repique, não vai todo o funcionalismo, que não tem diferenciação. Né? A não ser o que eles queriam para eles, só pode para eles, não vai ser para os outros. Então tá uma grande oportunidade, por isso que nós temos na pauta. A grande oportunidade de criar uma sustentação da manutenção dos melhores profissionais dentro da empresa, dando a ele algo para que ele possa saber, eu sou diferente, eu tenho aqui porque eu tenho tantos anos de casa, eu vou ter um salário diferenciado, mas por essa situação. Como não podemos criar outro tipo de salário? Por meritocracia, por uma outra situação, né? Por títulos, por estudo. Hoje ninguém tem mais nenhum incentivo para se profissionalizar, porque não tem nada, é tudo igual. Né? Sim. Há um caminho bem extenso para percorrer até junho, né, que é a data base de vocês, não é isso? 1º de junho. 1º de junho, para consolidar essas conquistas, né? Só que recentemente, Juliana, a gente teve uma mobilização, uma greve no Hospital Madre Teodora, os trabalhadores lá lutando para defender os seus direitos que estavam sendo desrespeitados, né? Você acha que essa demonstração de força vem fortalecer também a campanha salarial? Sem dúvida, a revolta transbordou ali naquela estrutura, né? Por ingerência, por incompetência da gestão.
ainda mais relevando em consideração que é um grupo privado. E isso já gerou impacto lá no Sindós, porque eu até comentei com o presidente que ontem na entrega da pauta de reivindicação ele já estava meio sensível com o tema, já num receio, numa expectativa negativa de que isso fosse a cabo para outros hospitais. E pode ser que vá, porque a gente ficou muito feliz com a oportunidade que as grandes mídias deram em dar visibilidade para a luta daqueles trabalhadores, em mostrar que é possível sim a unidade, a coletividade, o propósito de se unir e avançar por um objetivo em comum. Eu creio que vai gerar impacto sim, foi um pontapé muito importante e vai fortalecer a nossa condução nas negociações. Legal. Juliana, deixa um recado, uma mensagem para os seus colegas de trabalho. Companheiros e companheiras, esse é um momento muito sensível, um dos mais importantes do ano. Então, confie no sindicato, participe dessa luta, acompanhe as mídias sociais. Nós temos diversas oportunidades de boletins que são entregues na base, até vou fazer referência ao tema que a Sirlene colocou do Vera Cruz. Hoje mesmo, uma grande equipe de companheiras, dirigentes sindicais, estão empenhadas nas diversas unidades do Grupo Vera Cruz. Então, o caminho está aí. Organização, combatividade, disposição, e compromisso e estrutura o Sim Saúde tem, mas a gente precisa da sua participação. Venha junto com a gente nessa luta. Edson, agora você deixa uma mensagem para os seus colegas de trabalho. Eu queria lembrar a todos, é possível realizar o sonho. É preciso conquistar aquilo que a gente almeja para a nossa vida. Basta participar, basta se fazer presente, basta questionar. E essa entidade sindical, que eu tive a honra de presidir por quase 40 anos e volto agora a presidi-la novamente. Eu acredito e tenho certeza que os trabalhadores vão atender esse chamamento e se fazerem presente em todas as assembleias que a gente colocar na porta dos hospitais, nas nossas unidades existentes, nas 18 sedes, na sede central, para que a gente possa juntos levar avante aquilo que a gente construiu. Ou seja, construímos uma pauta com a categoria. Cabe a ela lutar por ela. Muito obrigado. Hoje nós recebemos aqui no Vozes da Saúde o Edson Laércio de Oliveira e a Juliana Machado, a quem eu gostaria de agradecer imensamente pela participação e pelas valiosas informações que vocês trouxeram e que eu tenho certeza que os trabalhadores da saúde vão estar muito atentos a cada palavra. Então, meu muito obrigada a você que está nos assistindo. Não se esqueça de compartilhar este programa com seus colegas de trabalho, com seus familiares, porque é importante que todos saibam o que acontece no seu mundo profissional. Eu quero também convidá-lo a seguir o Sim Saúde Campinas no YouTube. Lá dentro você encontra o Vozes da Saúde. Então se inscreva, ative o sininho e para você saber das novidades do canal. Até a próxima e um abraço com os meus agradecimentos ao Davi Meirelles e ao Bruno Nunes pelos trabalhos técnicos. Até a próxima!